Olha, essa história se passa em Curitiba, que muitos conhecem como a cidade modelo. E ela começa com duas coisas bem simples: um carrinho de reciclagem e um fio. Um fio que, na verdade, nunca nem foi cortado. Mas isso foi o suficiente para começar uma perseguição. A gente vai se basear no relato do Rafael Jamur para entender um pouco melhor como o medo acaba virando uma espécie de estética, sabe? Uma estética que define como a cidade se parece e, mais importante, quem pode ou não fazer parte dela. Essa frase do próprio autor, o Rafael Jamur, é a chave para entender tudo o que aconteceu. Onde o senso comum se torna algema, o fio cortado se torna pretexto e a vizinhança se torna tribunal. É basicamente um resumo de um mundo onde a desconfiança vale mais do que a lógica, né? A gente vai ver agora como é que um suposto fio cortado serviu de desculpa para transformar uma vizinhança inteira num tribunal. E tudo isso começou no dia 18 de dezembro. Então, vamos lá. A história toda começa num lugar super comum, um posto de gasolina. Só que é ali que uma coisa inventada, uma desculpa, acaba dando início a uma sequência de eventos, de hostilidades, que mostra uma coisa muito mais profunda sobre a cidade. Imagina só a cena. O Rafael, autor do relato, tá lá, só acompanhando um catador de recicláveis com o carrinho dele vazio. De repente, pá, chega a viatura 13135 da polícia. Alguém ligou? Sim, os funcionários do posto. E qual era a justificativa oficial para aquela abordagem toda? Um suposto fio cortado. E é aqui que o autor traz um termo bem interessante que vem lá do cinema, MacGuffin. Sabe? Aquela coisa no filme que todo mundo corre atrás, mas que no fundo não importa de verdade. Serve só para a história andar? Pois é, o fio cortado era exatamente isso. A desculpa perfeita. A verdade é que o fio nunca foi o problema. Talvez ele nem existisse. O alvo real, segundo Jamur, era a presença do catador de recicláveis ali naquele lugar. Bom, e o que acontece quando a autoridade chega no local? Em vez de investigar o tal crime, o foco vira totalmente para intimidar a testemunha. A situação sai do controle bem rápido e a polícia começa a ir para cima de quem estava só filmando a abordagem. É nesse ponto que a lógica vira de cabeça para baixo. Ninguém mais fala do fio cortado. De repente, o crime passou a ser filmar a ação da polícia. E a justificativa para toda aquela intimidação não era nenhuma prova, nada. Era só a palavra de um comércio contra um cidadão. E se engana quem pensa que a história acabou quando a polícia foi embora. Não, a intimidação foi atrás do autor até o lugar que deveria ser o mais seguro de todos, a casa dele. O corredor do prédio acabou virando palco para um outro tipo de julgamento. E quem era o juiz desse tribunal de corredor? Um vizinho, que, olha que irônico, se apresentou como educador. E na visão dele, o carrinho de reciclagem não era uma ferramenta de trabalho, não. Era uma falta de senso comum, uma coisa que deixava o prédio com uma aparência ruim. E aí é que vem a frase que, assim, escancara o preconceito. Essa fala do vizinho mostra como a cabeça de algumas pessoas funciona, né? A conexão é imediata. Trabalho de reciclagem, pobreza e vadiagem. Uma ferramenta de trabalho vira, na hora, um símbolo de marginalidade por puro preconceito. Para quem escreveu o relato, essa sensação de ser vigiado, de ser julgado por uma desculpa qualquer, era muito familiar. E aí ele lembra que não era a primeira vez que um simples carrinho fazia com que ele se tornasse um suspeito. Ele conta de uma vez que morou em Portugal. Lá, ele usava um carrinho de compras para levar equipamento de TI do trabalho, e por causa disso, era vigiado pela gerência. Aí corta para Curitiba. Agora é um carrinho de reciclagem que causa o mesmo tipo de perseguição, só que vindo da polícia e dos vizinhos. Ou seja, o lugar muda, o carrinho muda, mas a desconfiança é exatamente a mesma. Então fica muito claro que o problema nunca foi o carrinho, né? A questão toda é, quem está empurrando esse carrinho? A mesma ferramenta que é na mão de um consumidor no supermercado ninguém nem nota, na mão de um trabalhador vira um alvo gigante para o preconceito e para a desconfiança. E a pressão não parou por aí, não. A perseguição foi ainda mais longe, vindo da própria dona do imóvel onde ele morava. E é por causa das mensagens dela que o autor chega à conclusão final dele, o que ele chama de estética do medo. Olha o nível que a coisa chegou. Nas mensagens da proprietária, essa estética do medo fica claríssima. Ela usa palavras como muquifo, favela, e chega a admitir que entrou no quarto do inquilino sem permissão para tirar fotos. Pensa bem, a presença de um carrinho foi vista como algo mais grave do que invadir a privacidade de alguém, o que é contra a lei. E aí, para fechar, vem uma frase dita pelo próprio catador de recicláveis, de dentro do camburão da polícia. No Capanema, no Taborda. Ele está citando os nomes dos lugares para onde a sociedade diz que ele pertence. São bairros que carregam esse estigma da exclusão. É quase como uma aceitação bem amarga
do lugar que foi definido para ele. Então, qual a conclusão do autor depois de tudo isso? Que nada disso foi por acaso, não foram só mal entendidos. Na verdade, faz parte de um padrão, de uma espécie de higiene urbana. É um sistema onde a polícia, os comerciantes e até os vizinhos trabalham juntos, meio que em sintonia, para manter aquela imagem de cidade modelo. E para isso acabam excluindo qualquer um ou qualquer coisa que não se encaixe nesse padrão. E é com essa reflexão que a gente termina. O relato todo nos faz pensar, afinal, qual é o custo de se ter uma cidade modelo? Quando a aparência de ordem, a estética da cidade, se torna mais importante que a dignidade das pessoas, quem é que paga essa conta no final?